empresária, olá empresário, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Me chamo Gleice, sou a idealizadora desse projeto e também mentora de vendas. Hoje nós estamos com um podcast muito especial, porque nós vamos falar sobre comportamentos. E aqui eu recebo hoje a Juliana Rosa. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada e boa noite, Gleice. Está sendo um grande prazer estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo aí sobre comportamento, né, sobre relacionamento e como isso influencia a nossa vida. Demais! Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, mas antes eu quero que você conte um pouquinho quem é a Juliana Rosa, além da empreendedora. Bom, eu sou também mãe, né, de 2 jovens adultos. Trabalhei muitos anos na área da educação, né? Fui professora, coordenadora pedagógica, né? Coordenadora do AEE e fiz essa transição de carreira com a análise corporal. Quando eu aprendi isso e quando eu comecei a aplicar isso na minha vida e também na sala de aula, para mim foi assim muito impactante e eu falei, da mesma forma que eu amava a educação, eu estava vivendo um outro amor. Falei, gente, quero trabalhar com isso, isso transformou minha vida, transformou a minha casa, os meus relacionamentos com os meus filhos, a nossa convivência. E, enfim, né, como aquilo realmente impactou a minha vida, eu senti aquele chamado, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero também poder levar esse conhecimento para a vida de outras pessoas. Perfeito. Ju, você tem uma trajetória de 19 anos em educação, né? Psicopedagogia e neurociência comportamental. Como toda essa experiência te preparou para a sua abordagem atual como analista corporal e mentora? Bom, eu não caí de paraquedas na análise corporal, né? Então, esses quase 20 anos na área da educação foi o que realmente me galgou, que me lapidou, né? Porque não tem como, a área da educação onde você vê comportamento, onde você vê sobre aprendizagem, aonde você se relaciona com pessoas de várias faixas etárias, de vários segmentos. Então, a escola realmente é um lugar para você se preparar para a vida. Sim. E muitas formações, muitos treinamentos. E quando eu fiz a análise corporal, eu trouxe comigo todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Porque eu tinha que trabalhar com as pessoas, eu tinha que conviver com as pessoas e eu tinha que ajudar essas pessoas a crescerem, né, profissionalmente, na parte relacional, para criar um ambiente saudável de trabalho. Eu trabalhei também na implantação da cultura da escola, que dentro das empresas a gente fala que é cultura da empresa, mas dentro da escola é projeto político-pedagógico. E com os valores, com missão, com visão, com propósito. Então, eu ajudei a construir isso por onde eu passei. E quando a gente traz todo esse conhecimento, toda essa experiência de convivência, de estar mesmo ali em contato com as pessoas. Quando eu vim para análise corporal, aplicar essa técnica nas minhas mentorias, para mim ficou muito mais tranquilo, ficou fácil lidar com essa nova abordagem no trabalho com o outro, por causa de toda essa experiência, né? Para lidar com crises, com conflitos, para entender tipos de liderança, para entender tipos de dificuldades, tanto de convivência quanto de relacionamento e de aprendizagem. E não é muito diferente do que a gente vê hoje com os adultos, né? Antes eu atuava na pedagogia, hoje eu atuo na andragogia. Perfeito. E sua mentoria ajuda a desvendar padrões inconscientes que sabotam decisões, relacionamentos e resultados financeiros. Como você identifica esses padrões nos seus mentorados? Então, através da análise corporal, eu consigo identificar quais são os padrões de comportamento que essa pessoa tem. Qual que é o jeito dela pensar, o jeito dela agir, de sentir. E quando a gente fala desses padrões de comportamento, eles foram se formando desde a primeira infância. Então, na primeira infância, a gente está aprendendo tudo. A gente chega cru no mundo e, de repente, você abre o olho, né? Você nasceu, você existe, e daí é gente tocando em você para te dar mamar, para trocar fralda, vozes, imagens. Daqui a pouco você tem que aprender a sentar, segurar um talher, né? Vai aprender a andar,
vai sair das fraldas. Então, todas essas experiências da primeira infância vão se consolidando no nosso cérebro, no nosso jeito de funcionar e pensar, né? Porque a gente vai... devido às experiências, a gente tem frustrações, que é normal, faz parte. E nessas frustrações, a gente também vai criando recursos de como contornar essas situações que foram frustrantes, né? Como contornar essa dor. E daí a gente vai gerando recursos. E isso vai se consolidando tanto nas nossas memórias, né, nas nossas engrenagens neuronais, né, na mielinização dos nossos neurônios, que é quando vai consolidando aquela memória de aprendizagem de comportamento. Se você escutou uma música nova, se você escutou um conselho, se alguém te ensinou alguma coisa, se você aprendeu a usar talher, tudo isso vai se consolidando e mielinizando no seu cérebro. E daí, através disso, a gente vai, na fase adulta, né? A gente vai repetindo alguns comportamentos. Não como criança e não de forma infantilizada. Mas aqueles comportamentos que a gente consolidou na infância são os que a gente repete na fase adulta. E alguns serviram quando a gente era criança, mas talvez não sirva mais hoje. E quando a gente consegue identificar quais são esses comportamentos que não estão me favorecendo hoje, quando eu tomo consciência disso, aí eu consigo sim ter um plano de ação com o meu cliente para que ele possa se aprimorar, melhorar naquilo que ele precisa melhorar. Perfeito, Ju. E muitas pessoas vivem no automático, sem perceber o impacto desses padrões que você explicou pra gente. Qual é o maior desafio dos seus clientes enfrentam antes de iniciar a mentoria com você? Sair da zona de conforto, sair da estagnação. Porque esse modo automático de viver é aquele que a gente está vivendo há tanto tempo que a gente não percebe que ficar repetindo esse modo de agir e de pensar não faz com que a gente vá para o próximo nível. Pra gente que é do empreendedorismo, né? Pra gente que fez essa transição de carreira, vou usar a minha história como exemplo. Sim. Quando eu saí de um concurso público onde eu estava ali efetivada, com uma carreira consolidada, com um legado, eu já tinha uma construção ali e eu já tinha respeito do meio onde eu estava, né? Eu já era uma pessoa que era vista como uma boa profissional. Posso dizer assim que eu atingi o auge da minha carreira. Sim. E quando eu decidi mudar, eu tive que mudar não só a minha carreira, o jeito de agir, o estilo de negócios, né? Eu tive que mudar o meu jeito de agir também. Então, enquanto professora, enquanto profissional de educação, eu estava num nível de mentalidade que era totalmente voltado para aquele ambiente. E tá tudo bem, estava tudo certo. Quando eu decidi mudar, eu também tive que avançar nos meus conhecimentos, nos meus estudos, no modelo de negócio com o qual eu ia trabalhar, com o tipo de clientela que eu tinha que atender. E para isso eu tive que mudar, eu tive que me aprimorar. E eu construí um caminho de transição pautado na minha análise corporal, para que essa transição fosse personalizada, fosse de acordo com aquilo que eu dava conta de fazer, com os passos que eu dava conta de dar. Por isso eu consegui fazer isso. E quando eu faço esse trabalho com o meu cliente, é a mesma forma. Então, cada pessoa tem o seu jeito de agir, de pensar, de sentir e de funcionar no mundo. Então, quando a gente faz essa análise, eu consigo fazer um trabalho personalizado, pautado no gráfico dela, né? Nos traços de caráter que ela possui, justamente para que ela consiga conseguir conquistar ou resolver aquela questão que ela me trouxe, né? Aquele contexto daquele momento, de acordo com o que ela consegue fazer. Então, eu consigo fazer um trabalho que favoreça o avanço dessa pessoa. Então, o maior desafio dos meus clientes é romper essa bolha de estagnação. Porque, inclusive, quando ela toma conhecimento, né, dessa jornada, desse caminhar através da análise, fica insuportável ele não passar por essa jornada. Porque quando a gente não sabe... É aquela coisa, né? Que a ignorância é uma benção. Quando a gente não sabe, a gente não se cobra. Sim. Mas quando a gente sabe que tem um caminho e que tem resposta e que tem uma forma de você sair do seu ponto A e chegar no seu objetivo, então fica insuportável você não tomar uma atitude.
a respeito disso. E quais são os benefícios de fazer uma análise corporal? Conta pra gente. O autoconhecimento, a partir do momento que você se conhece, que você entende o seu jeito de funcionar, que você entende o seu jeito de sentir, se você é mais racional, se você é mais emocional, se você é mais extrovertido ou mais introspectivo, se tem momentos que você faz essa troca, né? Porque a gente permeia, né? A gente passeia por esses estados emocionais. Quando você sabe o jeito que você funciona, porque quando a pessoa passa pela análise, ela recebe um personal book, que é um relatório com gráfico, com a devolutiva de como ela funciona, com todos os detalhes de como ela funciona e mais um direcionamento para aquilo que ela quer resolver nesse momento. Então, eu já instruo, né, oriento os meus clientes que imprima esse papel, come ele com arroz, feijão e batata frita. Se conheça. Né? Se conheça, se pergunte, converse comigo se tiver dúvidas, me manda o WhatsApp e compartilhe com as pessoas do seu entorno, as pessoas com as quais você se relaciona, aquelas mais próximas de você. Porque isso vai ajudar muito. Esse conhecimento, o autoconhecimento, e você compartilhar quem é você, como você funciona com as pessoas com as quais você se relaciona, ajuda você a ser melhor compreendido, ajuda você a ser mais respeitado, ajuda com que as pessoas possam respeitar os seus limites e que você tenha argumentos para colocar esses limites pautado nesse documento que mostra quem é você. Se quiser escrever uma biografia, você já tem um começo. Então, isso ajuda muito na hora de você fazer escolhas mais assertivas, na hora de você tomar decisões e também para você ter o seu relacionamento aprimorado, melhorado e mais não consciente. Não só com um parceiro, mas com um sócio, um amigo. Sim, com todas as pessoas, né? Esse efeito é um efeito colateral positivo, né? Porque quando você se conhece, você se respeita. Quando você sabe quais são as ações que o outro tem com você que te machuca, e às vezes é inconsciente, a pessoa não faz por mal, né? Às vezes é uma pessoa que te ama muito, que te quer bem, mas ela também tem os padrões de comportamento dela, ela também tem os vícios emocionais dela, né? E a gente manifesta isso o tempo todo. E você pode falar pra gente quais são os traços e o que cada um representa um pouquinho? Eu já fiz a análise com a Ju, eu já sei mais ou menos como funciona. Não fiz uma análise, né? A gente teve uma prévia. Uma prévia, né? Olha, eu até trouxe aqui o livro para mostrar que isso não brotou da minha cabeça. Que existe. Isso existe. É científico, né? Sim, tem comprovação científica isso daqui. E hoje, inclusive, nessa formação que eu fiz, ela é certificada pelo MEC, né? Eu fiz pelo Corpo Explica. Então, aqui, isso é um dos livros, né, que eu tive que ler e estudar. Então, né, ele fala da análise do caráter. Depois, isso daqui foi aprimorado, né? O material que a gente apresenta para o cliente é aprimorado, ele é atualizado. Então, funciona assim. A gente tem 5 traços de caráter. Tá. Então, eu não vou usar os nomes técnicos aqui, eu vou usar só as qualidades, né, para ficar mais fácil e para ficar mais didático também, né, para quem estiver nos ouvindo e assistindo. Então, a gente tem um traço que ele é mais criativo e inteligente, um que ele é mais sensitivo e comunicativo, um que ele é mais de persuasão, né, e de orientação, um que é mais meticuloso, que é um traço assim mais resiliente, e um traço que ele é muito executor, muito disciplinado e muito competitivo. Então, cada um se forma numa fase, no momento da nossa infância. Então, por exemplo, esse traço criativo, ele se forma ainda na barriga da mãe, né? Então, imagina que essa mãe, não vou dizer que ela rejeitou o bebê, mas que ela estava preocupada com alguma coisa. Ou era uma gravidez de risco, ou sei lá, o marido perdeu o emprego. Alguma coisa aconteceu no mundo dessa mãe. Ela ficou tensa, né? As químicas estão ali, né? Trabalhando no corpo dela, porque ela não está confortável, está preocupada. E aí essa criança sentiu. E quando ela sente isso, o nosso cérebro, Deus é maravilhoso, né? Porque ele já faz a gente assim tipo assim, se quebrar conserta, né? Manual de instruções. Com um manual aqui de auto me resolvo aqui. Então, se essa criança sente esse desconforto, daí o cérebro entende que assim, calma aí, vamos se concentrar aqui na cabeça dessa criança, né? Neurônios, venham todos para cá.
E o que acontece? Se essa foi a fase que a criança mais sentiu, né, esse estado emocional, essa sensibilidade do que a mãe estava passando, né, ela vai ser desse traço mais criativo. Então, vai ser uma pessoa mais magrinha, aquela que gosta de ficar no quarto, aquele que é tipo nerd. Se a gente for pensar em pessoas que têm esse traço, por exemplo, Steve Jobs tem muito desse traço, que era um cara muito inteligente, né? Então, você via que ele tinha, assim, muita concentração de ideias, né? E ele, às vezes, não era uma pessoa muito fácil de lidar, né? Porque ele também tinha essa sensação, assim, de... Tipo assim, preciso que as minhas ideias sejam aceitas para que a gente consiga construir, né, isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então, para lidar com a rejeição, essa pessoa ela tem o recurso da criatividade. O traço oral é aquele logo depois que a criança nasce, a fase da amamentação, até a fase do desmame. Então, imagina que essa criança, ela chorou, a mãe foi lá, cuidou, fez tudo que precisava, mas às vezes o que ela estava sentindo era uma cólica. Então, na verdade, ela precisava de uma massaginha ali na barriga, mas a mãe não entendeu. Então, o que acontece? Essa criança ela vai desenvolver a comunicação. Então, ela não foi atendida numa necessidade dela, então ela não foi rejeitada porque ela sempre foi cuidada. Mas uma necessidade que não foi atendida fez com que ela se sentisse abandonada, né? Essa sensação de abandono. E daí o recurso dela é a comunicação. E como que essa criança se comunica? Primeiro através do choro. Que isso ativa a ocitocina no cérebro da mãe e a mãe começa a identificar o choro da criança e fala assim, esse daí é choro de manha, é choro de fome, é choro de sono, esse choro é porque ela quer colinho, né? Então, essa comunicação, né, da criança com a mãe e depois a criança começa a ter as primeiras palavras, né? Então, para não se sentir abandonada, essa criança aprende a se conectar através da comunicação. Depois vem a fase da interação social, que é quando essa criança começa a perceber que existem mais pessoas no mundo dela. Que existem mais pessoas no mundo, além das que moram na casa dela. E quando ela vai para a escolinha, vai para a creche, ou desce para brincar no play, e ela começa a perceber, nossa, que legal, tem mais gente aqui nesse mundo. E nesse mundo com mais gente, também existem as trocas, que são as trocas normais da convivência, as trocas sociais. Que é quando se eu quero que você brinque comigo, eu te ofereço o meu brinquedo. Né? Se eu quero que você me dê uma atenção, eu vou te chamar, ou eu vou fazer uma gracinha. E nessas interações sociais, em algum momento, essa criança ela não foi atendida. Ela ofereceu algo e ela não recebeu. Ou foi combinado algo com ela e ela não recebeu. Tipo quando a gente fala assim, a mamãe vai sair, mas não chora, tá? Se você não chorar, eu vou te trazer o brinquedinho. Fica boazinha, tá? Que você vai ficar com a vovó só um pouquinho. Aí a criança não chora, ela te atendeu. Tá bom, mamãe, não vou chorar, enxuga as lágrimas. Aí a mãe chega e não trouxe a bonequinha. Então, quer dizer, ela entregou o que a mãe combinou, mas a mãe não trouxe. Então, na cabeça dessa criança, a sensação que ela tem é de injustiça. Ela foi manipulada. Ela não recebeu a parte dela. E aí, qual que é o recurso que ela desenvolve, né, por essa sensação de manipulação e injustiça? De negociar. Então, da próxima vez, ela falou assim, mãe, se eu não chorar, dessa vez você traz mesmo a bonequinha? Porque senão eu vou chorar quando você chegar. Não vou fazer birra. Claro que a criança não vai falar dessa forma, né? Mas ela começa a entender esse jogo de troca social que é normal na nossa convivência, né? Isso lá entre 2 anos e meio, 3 anos e meio, né? E daí, depois vem a fase da criança que ela vai aprender a sair da fralda. Ela vai aprender a controlar a vontade, o esfíncter. E daí, o que acontece? Nesse momento, sempre tem um combinadinho que a mãe faz, né? A mãe mostra o piniquinho, aponta o vaso, a mãe vai lá e senta no vaso para fazer aquela simulação. É assim que faz, assim que senta. O vaso não vai me engolir. Não, não vai te engolir. E aí, a mãe vai mostrando, né, ensinando. Aí chega o momento que a mãe vai falar assim, vou deixar você só de shortinho e cueca, tá? Então, se você sentir vontade de ir no banheiro, você segura a vontade, corre pro banheiro ou corre pro piniquinho e grita meu nome. Não é assim? Sim. Você tá com criança, né, dessa idade. Quando foi a Noemi, eu fiz assim mesmo. É o geral, é o comum, né? Agora, imagina que quando a criança tá aprendendo a segurar a vontade, ela segura o corpo inteirinho. Então, ela tá toda tensa ali. Só que ela precisa dar um passo para ela ir pro banheiro.
Ela precisa dar um passo para chegar no pinico. Só que ela não consegue segurar só a vontade ali na região pélvica, né? Na região ali do controle do esfíncter. Então, quando ela vai dar um passo, escapa. Quando escapa, o que essa criança sente? Vergonha. Medo, humilhação. Principalmente se o primo viu, se o irmão mais velho viu. E falou, mãe, vem buscar essa criança aqui, que fedor. Né? E a sensação de ter causado decepção, porque havia um combinado. A criança sabe da expectativa que a mãe tinha de que ela conseguisse. Porque a mãe ensinou, mostrou o caminho. Então, ela fica com essa dor, essa frustração, né? Da vergonha, da humilhação e de ter causado uma decepção. Aí, qual que é o recurso que essa criança vai desenvolver? Como eu digo, né? A gente sempre vai ter mais daquele traço que foi aquele que a gente sentiu mais. E não tem como nós, adultos, termos controle sobre o que a criança vai sentir, porque cada criança é única, cada ser humano é único, cada um vai ter... Tem o seu processo. É o livre-arbítrio até de sentir do jeito que sentiu. Sim. Né? Não tem como a gente comparar duas pessoas, nem gêmeos, não dá para comparar. Cada um vai ter uma percepção, né, dessas experiências. E aí, por conta dessa sensação de frustração, ela desenvolve a resiliência e a capacidade de suportar um pouco mais. E esse suportar um pouco mais pode ser o peso das coisas, pode ser a dificuldade de dizer não, pode ser se sobrecarregar por não saber dizer não, né? E acaba que sendo também um traço, assim, muito metódico, sistemático, organizado, tá? Aquela pessoa que precisa de lista, que precisa de ferramentas, que precisa de organização, que precisa que tudo esteja planejado antes para que ele execute com a garantia de que ele vai segurar até o final e vai entregar o resultado de forma correta. Porque ele não quer vivenciar de novo aquela sensação de vergonha e humilhação. Muito bom. E o quinto traço é o traço da execução, da disciplina, da agilidade, da sedução, que é quando o Freud explica, né? Que a fase edípica, que dizia Freud que a menina se apaixona pelo pai, ou o menino se apaixona pela mãe, que hoje, né, a gente aprimorando esse entendimento, trazendo agora para o conhecimento que a gente tem agora, a gente sabe que não é bem uma paixão. Na verdade, quer dizer que quando a criança ela percebe que o mundo vive em pares e que existe o gênero masculino e o gênero feminino, e que aí ela vai se encaixar em algum e ela começa a observar na casa dela. Poxa, aqui todo mundo vai no mesmo banheiro, o papai, a mamãe e eu. Lá na escola tem o banheiro dos meninos, o banheiro das meninas. Aí começa a observar na roupinha. As meninas usam lacinho, os meninos, sei lá, faz topete. As meninas de short saia, os meninos de shortinho. Né? E na hora que a professora vai organizar a fila dos meninos, fila das meninas. E daí essa criança começa a observar essa diferença, né, do sexo masculino e sexo feminino. E daí ela começa a entender que no mundo se formam pares. Porque, inclusive, na escola ela vai aprender que tem o macaco e a macaca, o boi e a vaca, o macho e a fêmea. E ela vai usar esse conhecimento e comparar com a vida dela. E daí ela fala assim, nossa, mas com quem que eu posso fazer um par? Né? Quem que é a pessoa da minha confiança, que eu convivo, que eu gosto, com quem eu poderia fazer um par? Para a menina vai falar que é o pai. Para o menino vai falar que é a mãe. Mas isso não tem nenhum... A criança é inocente, ela é ingênua, ela é pura. Na cabeça da criança, fazer par é simplesmente juntar duas coisas, colocar junto e falar assim, ó, combina. E quando o pai e a mãe explicam para a criança, não, mas na verdade eu sou namorado de sua mãe, eu sou namorado do seu pai, né? Você veio depois, você é meu filho. Aí, para a criança, ela... então já existia uma coisa entre vocês dois antes, eu cheguei depois, e a sensação que a criança tem é de exclusão. De, tipo, fui traído, eu achei que eu era o príncipe da casa, mesmo porque é uma fase egóica, né? É a fase egoísta da criança. E ela percebe assim, poxa, eu não sou o centro do mundo desse povo aqui, do meu pai, da minha mãe. Não, na verdade, eles já têm uma história, eu cheguei depois. E daí, para ela superar essa frustração de se sentir traída e excluída e trocada, ela desenvolve essa agilidade, né? Essa capacidade de execução, né? Essa proatividade. Por quê? Por onde ela passar, ela não vai ser excluída, mas vai ser escolhida, porque ela vai ter sempre um diferencial. Perfeito. E, Ju,
Você fala que a mentoria não muda quem a pessoa é, mas revela o que ela nunca enxergou. Pode compartilhar um exemplo de transformação que já aconteceu com algum mentorado, de forma breve? Sim. Olha, quando eu falo que você não muda, o que acontece? Eu mostro para você como que você funciona. Aí você consegue ver as partes que você pode melhorar e nem sabia. E às vezes tem coisas que a gente considera defeito que não é defeito, você só está usando do jeito errado. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito desse traço persuasivo, negociador, né, que é aquele que se desenvolve na fase da interação social, né, que desenvolve a negociação, a troca. Quando a pessoa ela não sabe usar esse traço de forma inteligente, consciente, dá a impressão que ela é manipuladora, dá a impressão que ela só quer te conduzir para fazer aquilo que ela quer. Quando ela entende que ela tem esse traço, e é o traço do vendedor, viu? Uhum. Quando ela entende que ela tem esse traço e que tem um jeito certo dela usar e que isso agrega para ela, aí o que muda? É uma mudança consciente. Porque a pessoa não deixa de ser quem ela é, mas ela evolui naquilo que ela é. Ela melhora, ela se aprimora. E eu tenho um exemplo de... Tem uma empresa que eu atendi que eu fiz análise de um dos sócios. Na verdade, um sócio me contatou, conheceu o meu trabalho, né? E daí, na verdade, ele ia vender o serviço dele para mim. E quando eu apresentei, ele falou assim, nossa, eu preciso disso. Né? E ele precisava e presenteou o sócio dele, né? Então, um era assim, vamos dizer assim, muito inteligente, muito intelectual, um cara assim de ideias mirabolantes, só que ele era um cara da natureza, sabe? É o cara pé no chão, o cara que curte cachoeira, sabe? Que abraça a árvore, todo zen. Outra vibe. E o sócio dele, que era também uma pessoa assim com habilidades complementares e super combinava as habilidades dele para o negócio que eles faziam, né? Que eles fazem, aliás, que é uma aceleradora de negócios. Uhum. E o sócio dele já é o cara halterofilista, sabe? É o cara mais voltado ali para o cuidado com o físico, cuidado com a saúde, e que tem ali uma coisa assim com um status da aparência e tal. E tudo bem, cada um do seu jeito de ser. Só o que acontecia? Esse sócio, por ele admirar muito e considerar muito esse aqui, ele estava tentando se encaixar no mundo dele, porque ele via valor. Só que não era o jeito certo para ele, entende? Então, esse daqui, que ele tinha bastante do traço da criatividade, tudo bem ele viajar na maionese, viajar na cachoeira e na natureza. Só que esse aqui, ele tinha um traço muito do executor, sabe? De disciplina, do autocuidado, do cuidado com o físico. E, às vezes, por ele não se sentir encaixando com o estilo de vida, olha para você ver, e era uma coisa inconsciente. Isso não estava deixando ele se performar bem no negócio. E não é nem que ele estava performando mal, mas é que podia melhorar. E esse daqui enxergou isso. Quando a gente fez a análise, que eu mostrei para ele, né, o leque, né, de como ele funciona. Olha, isso daqui você tem que pôr atenção, sabe? Você não pode deixar de curtir seu momento de status só porque o seu sócio tem uma outra visão de mundo. Vocês são complementares. Sim. Né? Então, se para você é importante estar num restaurante chique, vá num restaurante chique. Se para você é bom, é importante estar bem vestido, ande bem vestido. Se para você é importante estar bem alinhado e de vez em quando compartilhar os seus treinos para mostrar o seu músculo, faça isso, porque isso vai trazer saúde emocional para você. Porque é só uma forma de você estar manifestando aquilo que você é. E você poder também aplicar isso no seu negócio. Porque da mesma forma que você faz uma coisa, você faz as outras. Então, se você é muito organizada na sua casa, você vai ser muito organizada no seu negócio. Sim. Sua mesa vai ser muito organizada, sua agenda vai ser muito organizada. E daí, quando ele assumiu aquilo que era parte dele e transformou aquilo que ele achava que era um defeito e viu como qualidade e começou a viver no recurso... Aí eles começaram a ter melhores resultados, inclusive na relação entre eles. Tanto é que depois, quando eles me deram feedback, foi 15 dias depois da análise, eles falaram, já tô vendo a diferença, cara. Parece que eu tô me sentindo livre, eu tô podendo ser quem eu sou, fazer o meu trabalho do meu jeito,
Mas ao mesmo tempo a gente está se dando muito bem, se dando melhor. Então, para mim, isso é muito gratificante, ver esse avanço e ver que isso realmente gera resultado, né, no aprimoramento, porque é um aprimoramento de autoconsciência, de autorresponsabilidade. Eu mostrar para você como que você funciona não vai te mudar. Sim. O que vai mudar é a sua vontade, a sua autorresponsabilidade em executar esse conhecimento, colocar ele na prática da vida. Uhum. E Ju, aqui no podcast a gente sempre traz uma frase motivacional, algo que aquece o seu coração aí durante a sua trajetória. O que você traz para as nossas empreendedoras que estão assistindo, para que elas possam levar, né, nesse empreendedorismo feminino que muitas vezes tem muitas dificuldades, tem muitas vitórias. O que te faz brilhar? Qual frase te faz enxergar de um modo diferente aí o empreendedorismo? Olha, eu não sei se eu vou conseguir expressar com uma frase, mas o autoconhecimento, ele é a base. Ele é a base. Porque quando você se conhece, você consegue desenvolver a cultura da sua empresa. Se a sua empresa vai ter sua cara, se ela vai ter os seus valores, porque daí você tem um alicerce, né? E pautado naquilo que você é de verdade, de acordo com os seus princípios. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental para tudo que você vai construir. Se você vai construir família, se você vai construir um negócio, se você vai educar os seus filhos. Então, quando você tem esse autoconhecimento, você tem uma base sólida para você poder desenrolar aquilo dos seus projetos de vida, né? E assim, o melhor momento já passou, foi ontem, né? Sempre quando eu tomo posse disso, sabe, que eu penso, meu Deus, como eu queria ter conhecido isso lá atrás, sabe? Quando eu casei, quando eu tive meu primeiro filho. Sim, ia né? mudar muito a sua vida, Nossa, né? a minha postura ia ser totalmente diferente, né? Quantas vezes eu me acusei, eu me culpei, eu me cobrei, porque eu não sabia que era o meu jeito de funcionar e eu só não estava sabendo usar da forma correta, né? E eu fui, às vezes, mal interpretada, e às vezes eu mesma me interpretei mal e me julguei mal, porque eu não sabia como lidar, não sabia o que fazer. Então, o melhor momento para aprender isso foi ontem. Agora, o segundo melhor momento é agora. É agora. Porque isso transformou a minha vida, transformou a minha relação com os meus filhos em casa. Então, a nossa comunicação é pautada na análise corporal, né? Porque eu sei como que eles funcionam, eles sabem como que eu funciono. Então, a gente se respeita, até o nível de empatia, o nível de respeito, sabe? O respeito com os limites de cada um. Então, a gente não tem uma expectativa deturpada sobre o outro. A gente sempre espera do outro aquilo que realmente o outro pode entregar. O que ele é. Sim, porque a gente sabe o que cada um é, porque a gente vive isso, né? Então, Sim. da mesma forma que isso salvou a minha casa, eu tenho, né, ofereço isso para salvar a casa de vocês também, o negócio de vocês, o relacionamento de vocês, né? E até o autoconhecimento, até o nosso autorrelacionamento, né? O relacionamento da gente com a gente mesmo, né? Sim. Qual que é a nossa fala, qual que é a nossa comunicação interna, como que a gente conversa com a gente no nosso pensamento. Será que a gente se culpa? Será que a gente se julga? Será que a gente se condena? Será que a gente se frustra? Será que a gente não se acolhe? Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue também ter autorrespeito. E agir com autorresponsabilidade, com consciência, sabendo quais os passos que a gente pode dar. Muito bom. Então, meninas aí de casa, o autoconhecimento faz com que a gente transforme não só os nossos negócios, mas nós mesmas, né? E, Ju, a gente tá falando aqui sobre autoconhecimento, sobre análise, como que a gente te encontra, qual é o seu Instagram, para você ajudar outros empreendedores que também querem essa transformação. Bom, o meu Instagram é @julianarosa.mentora. E lá no link da bio tem o meu contato, clica lá, que daí você agenda uma sessão comigo. A primeira sessão é, um presente para vocês. E vocês já saem de lá com conhecimento, que a Gleice, ela ganhou um presente e já saiu conhecendo. Com conhecimento, sim. Com conhecimento. Sim, muito importante, né? E eu quero agradecer a sua participação no podcast, trazer esse autoconhecimento, trazer essa transformação para as empreendedoras e mostrar para elas que, primeiramente, a gente precisa nos conhecer
para depois a gente pensar nas vendas, nos negócios, né? E trazer aí para o nosso cliente uma experiência melhor de comportamento, de relacionamento com o nosso marido, com o nosso sócio, né? Isso é bem importante. Sim. E eu quero te dar um presente, Ju. Do nosso patrocinador Bom Aroma. Muito obrigada. Ai, adoro Bom Aroma. Adoro. É um home spray da Metamorfose. Então, toda vez que você espirrar lá no seu escritório, na sua casa, no seu carro, você vai sentir cheirinho aí da Metamorfose e lembrar desse momento. Vou lembrar sim. Obrigada, Bom Aroma. Muito obrigada pela sua participação e obrigada a você, ouvinte, que estava aqui com a gente nesse podcast tão maravilhoso, onde a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre a análise corporal. Também quero agradecer aos patrocinadores Bom Aroma, ZY3, Nicole Duarte e a Dudalina. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe esse episódio que tem muito conhecimento para você e para outras empreendedoras também. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima!